Bom dia, feliz sábado mais uma vez para vocês. Uma alegria muito grande estar com amigos, conhecidos, filhos de Deus em todos os lugares, né, desse mundo. A internet nos une nessa manhã. Eu falo aqui de Maryland, nos Estados Unidos, e mais uma vez uma alegria poder cumprimentar você nesse sábado, nesse dia especial, e poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. O texto para reflexão nessa manhã se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 15. Se você tem a sua Bíblia, aí agora é um bom momento para a gente poder ler a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés essa árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Algumas traduções você vai ler: eu sou o Senhor que te cura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O título da mensagem dessa manhã traz uma palavra hebraica, a tradução em hebraico para essa expressão: eu sou o Senhor que te sara. Na verdade, em hebraico seria: eu sou o Jeová Rafa. Eu queria que vocês ficassem atentos a essa expressão em hebraico. Vamos inclinar a nossa mente e a nossa cabeça e orarmos nesse momento e pedir a bênção de Deus. Querido Deus, nesse momento especial abrimos a Tua palavra para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Experiências diferentes, vidas diferentes, jornadas diferentes, mas Tu és um Deus que nos conhece, nos abençoa e tem cuidado de nós. Oramos para que a mensagem dessa manhã traga conforto, alívio, esperança para as nossas vidas. E se alguém que nos escuta nessa manhã está em dificuldade, oramos para que a esperança que vem de Jesus possa alcançar os corações. Obrigado por estar conosco e por abençoar a mensagem desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na minha experiência de vida, essa história que nós acabamos de ler é uma das histórias mais significativas do Antigo Testamento. Ela é uma história muito especial para mim. Não só pelo conteúdo, pelo que aconteceu, e nessa manhã eu vou me relacionar um pouquinho com essa história, mas também pelo local onde ela aconteceu. Como eu mencionei na introdução com o pastor Ricardo, nós tivemos a oportunidade de vivermos no Egito. E ali eu fiz várias viagens pelos lugares bíblicos, né, por esses lugares que nós lemos aqui no livro de Êxodo. A maioria das nossas igrejas, elas estão no interior do Egito e são igrejas em lugares rurais, e a gente viaja no tempo praticamente 1.500 anos quando a gente viaja para o interior do Egito e conhece essas vilas e visita as nossas igrejas. Eu costumo dizer que se você tem a oportunidade de visitar o Oriente Médio, né, visitar o Egito, visitar Israel, você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Você passa a ler a Bíblia em 3D. As histórias da Bíblia, elas ganham um sentido diferente, elas ganham uma aplicação diferente. E eu visitei várias vezes
esse lugar aqui onde nós acabamos de ler, né? As águas de Mara, o lugar de Mara. E é um significado muito especial, porque você caminha pelos caminhos onde o povo de Israel caminhou, e você vê ali os poços de Mara, e você se relaciona com a história de uma maneira diferente. Vamos fazer um resumo aqui disso que a gente acabou de ler, porque essa é a história base, a história-chave para a nossa meditação dessa manhã. Aqui o povo de Israel, eles haviam acabado de cruzar o Mar Vermelho. E a experiência do Mar Vermelho foi o maior milagre que eles já haviam experimentado. E talvez mesmo depois, na experiência dessa jornada com Deus, dificilmente você consegue ali encontrar um outro milagre que seja tão grande, tão maravilhoso como a experiência de cruzar o Mar Vermelho. E ali, 3 dias depois, logo depois dessa experiência muito significativa, que foi o milagre, né, da abertura do Mar Vermelho, 3 dias depois, eles ficaram sem água. Caminhando aquela multidão e com os animais e crianças, eles tiveram sede e eles não encontraram água. Eu lembro que nas minhas viagens, e eu fazia as minhas viagens ou de trem ou de carro, eu sempre carregava bastante água comigo, né? Nas estradas pelos desertos, e hoje você tem estradas asfaltadas e pode facilmente se deslocar pelos desertos, o deserto do Sinai, ou mesmo o deserto na parte sul do Egito. Você não tem paradas, né? Você não tem postos de gasolina, lugares onde você pode parar, comprar uma água. Você viaja quilômetros e quilômetros sem nenhum posto de apoio. Então você tem que carregar ali comida com você, mas principalmente muita água, porque certamente você vai precisar. E eu fico pensando, né? O povo de Israel caminhando durante 3 dias, e todo o suprimento e o abastecimento de água que eles tinham se acabou. E ali eles começaram a reclamar. O texto diz que eles foram para Moisés e disseram: Moisés, nós precisamos de água. E a água é uma coisa básica na vida. E se você está no deserto, ainda mais, a água é muito necessária. E ali eles começaram a reclamar, e eles chegaram em Mara, e quando chegaram em Mara foi aquela empolgação, aquela felicidade, porque finalmente eles chegavam a um lugar onde havia água. E ali, quando experimentaram a água, quando tomaram dessa água, eles descobriram que as águas eram amargas, não era água potável, não era água doce, não era água que eles podiam beber, eram águas amargas. E ali, em meio a muita sede, muita incerteza, muita frustração, muito sofrimento, eles clamam por livramento, eles vão até Moisés, e Moisés conversa com Deus e traz essa situação diante de Deus, e Deus provê mais um livramento. Deus faz mais um milagre por eles, porque Deus, ele é Jeová Rafa. Esse é o nome de Deus. Existem muitos lugares na Bíblia onde Deus se revela através de nomes, não só através de títulos, né? Em Isaías a gente tem ali uma lista grande de títulos que Deus dá para ele, mas Deus também se revela através de diferentes nomes na Bíblia. E aqui é um dos nomes especiais que nós encontramos para Deus. Aqui em hebraico ele diz: eu sou o Deus Rafa, eu sou Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Que lições nós podemos tirar dessa experiência nessa manhã? O que nós podemos aprender com essa narrativa bíblica? Bem, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, que está relacionada à minha experiência de vida e essa história, que é uma história muito especial para mim, é a seguinte lição: cedo ou tarde. Talvez você goste de tomar notas e escrever algumas coisas dos sermões, das mensagens. Aqui vai a primeira coisa para você escrever nessa manhã. Cedo ou tarde. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde. Mas cedo ou tarde, todos nós chegaremos a um lugar chamado Mara. Em algum momento da vida,
Todos nós, não importa quão cristão você é, o quanto você acredita em Deus, não importa a sua idade, não importa o seu estilo de vida, em algum momento, para alguns chega mais cedo, para alguns chega mais tarde, mas em algum momento da vida, todos nós sentiremos o gosto amargo das águas de Mara. A questão nunca é, será que vai acontecer? Mas sim, quando acontecer, o que é que eu vou fazer? O que é que você faz? Quando você chegar a um lugar como esse, quando a sua vida experimentar as águas amargas de Mara, como é que você vai reagir? O que é que você vai fazer? Queridos, eu tenho convicção que você que me escuta, pelo menos alguns que me escutam nessa manhã, ou que talvez vão assistir esse vídeo depois, eu tenho essa convicção que vocês estão ou já passaram por experiências semelhantes à experiência do povo de Deus aqui no capítulo 15 de Êxodo. Vocês já passaram por Mara. Vocês já experimentaram as águas amargas de Mara. Quem sabe alguns de vocês aqui já perderam o casamento. Vocês têm cicatrizes que ainda trazem lembranças amargas e ainda muita dor por essa perda muito grande. Talvez alguns de vocês que me escutam já perderam algumas oportunidades na vida, o emprego, a pandemia está aí, e você perdeu o seu emprego, você perdeu oportunidades de crescimento profissional. Talvez as coisas não funcionaram da maneira que você queria, ou da maneira como te prometeram, né, que iria acontecer, e você hoje trabalha com algo que não te traz felicidade. Talvez você teve que imigrar, você foi a outras culturas, a outros países, e você não tem mais aquela realização pessoal que você um dia teve. E para muitos de vocês, talvez essa experiência tenha trazido muita tristeza, amargura, e você vive cansado, você vive triste, você vive de uma maneira que você não se sente bem, e até hoje você não entende por que Deus permitiu que isso acontecesse com você. Até hoje você não entende por que as situações da vida, a combinação das coisas, tenha levado você a experimentar essa situação de tristeza, de dor, de amargura, né, na sua vida. Eu nunca me esqueço de quando eu perdi o meu pai. Eu estava aqui nos Estados Unidos, havia vindo de uma viagem do Egito só para minha formatura na Andrews, a formatura de doutorado, e o meu pai queria muito assistir a minha formatura. E ele fez uma viagem específica para isso. Ele veio do Brasil só para assistir a minha formatura e voltaria para o Brasil 3 dias depois. Ele chegou com a minha mãe de manhã cedo no aeroporto de Chicago, pegou o carro, e na viagem de Chicago para Andrews, uma viagem pequena de 2 horas e meia, ele teve um AVC. E foi para o hospital imediatamente. Não assistiu à minha formatura no final de semana, isso aconteceu numa sexta-feira. E 6 dias depois, o meu pai veio a falecer num hospital no estado de Indiana. E eu fiquei, naquele período, pensando por que Deus permitiu que isso acontecesse. Por que num momento tão feliz da minha vida, num momento de festa, né, num momento de celebração, Deus permitiu que uma das pessoas mais importantes da minha vida, uma pessoa tão amada, uma pessoa tão querida por mim, que queria tanto participar desse momento, viesse a passar por uma experiência tão trágica, tão difícil, e perdeu a vida. E eu, que havia vindo para essa celebração, para esse momento tão mágico, tão feliz na minha vida, acabei tendo que experimentar águas amargas naquele momento da minha vida. Sabe, alguns aqui lidam com águas amargas que a vida nos traz, e talvez a sua experiência nessa manhã, ao ler esse texto, leve o seu pensamento a pensar nos seus filhos. E você vive hoje uma vida triste, uma vida
uma vida amarga pelas decisões que os seus filhos têm tomado, e você chora quase que diariamente, clamando a Deus para transformar essas experiências amargas, essas experiências de dor, em águas potáveis, né? Em águas doces, em experiências de paz. Há exatos 10 anos, em 2011, eu tive uma experiência muito difícil na minha vida, uma experiência que já perdura por todos esses anos. Em 2011, eu fui ao médico depois de ter descoberto um caroço na coxa da minha perna esquerda. E depois de várias consultas e exames, eu recebi a notícia de que aquele caroço era um tumor muito raro e maligno. E eu saí do consultório naquele dia muito triste, muito decepcionado com o que estava acontecendo. Eu confesso para vocês que foi muito difícil, era muito difícil de acreditar que aos 36 anos, com 2 filhos pequenos, eu estava com câncer. Eu já passei por várias cirurgias. Logo depois daquela consulta médica, eu precisei de 2 cirurgias grandes na minha perna. Precisei de fazer radiação, né? E vários outros tratamentos para o câncer. E o câncer, ele insistiu em voltar. Passei alguns anos em remissão e depois de alguns anos o câncer ele voltou e voltou várias vezes e fiz várias cirurgias na perna. Em abril do ano de 2018, eu tive a minha perna esquerda amputada, quase na linha do quadril. Eu fiquei 2 anos e meio sem poder ter uma prótese e sempre vivendo na dependência de 2 muletas que me carregavam para todos os lados. E nesse período, né, de já pensando que o câncer havia ido embora, eu já tinha tirado a minha perna e andava de muletas. Nesse período, nesses últimos 2 anos, eu também recebi a notícia de que o câncer havia se espalhado para o fígado. E meses depois da notícia da metástase no fígado, eu recebi a notícia que o câncer havia agora se espalhado para os pulmões. E alguns meses atrás, depois de 2 cirurgias que conseguiram fazer com que o meu corpo fosse adaptado para o uso de uma prótese, eu recebi essa prótese e hoje eu tenho uma prótese desde novembro, né? Tenho essa prótese no meu corpo e consigo caminhar novamente, mas eu ainda convivo com o câncer em estágio 4, né? O que a gente diz é um estágio bem avançado do câncer. Eu confesso para vocês, não é fácil acordar todos os dias e pensar não só na vida, e eu sou muito grato a Deus quando eu acordo todos os dias e penso que Deus tem me dado vida, tem me dado oportunidade de testemunhar, tem me dado oportunidade de conviver com a minha família, de continuar a ser pastor, de transmitir esperança, de transmitir o meu testemunho. Mas não é fácil acordar todos os dias e pensar não só na vida, mas também na morte. Mas eu sei que a minha história, ela não é única. Todos nós temos a nossa história. Todos nós enfrentamos situações diferentes, em intensidades diferentes. E todos, sem exceção, todos nós, você que me escuta, não importa a sua idade, não importa a sua condição de saúde, não importa a sua vida espiritual, todos nós estamos no mesmo campo de batalha. Eu tenho essa convicção muito forte de que todos nós estamos na mesma guerra. Alguns mais feridos que outros, poderíamos assim dizer,
alguns mais machucados que outros, mais judiados do que outros, mas todos nós estamos na mesma guerra. Todos nós estamos na mesma jornada. Quando o povo de Israel parou para descansar em Mara, não eram só alguns que estavam com sede. Não era só um grupo, uma parte daquele povo que estava com sede. Todos estavam com sede. As águas amargas não eram amargas só para alguns. Todos naquele grupo experimentaram as águas amargas. E aqui é um princípio da vida, é uma lição para todos nós que vivemos nesse lado da eternidade. Cedo ou tarde, meu querido, você que me escuta, cedo ou tarde, para alguns, como eu falei, mais cedo, para outros mais tarde, todos nós passamos por essa experiência. Na nossa jornada para Canaã celestial, todos nós temos que passar por um lugar chamado Mara e experimentar águas amargas. São experiências de vida que vêm para todos. Uma lição de vida, um desvio na vida que não vem só para alguns, vem para todos. E eu sei que talvez para mim tenha vindo bem cedo, talvez essa água amarga seja uma experiência muito forte, porque é um câncer que hoje já está metastasado, já está em outras partes do corpo, mas eu sei que você tem a sua história. Todos nós temos as nossas experiências. E quando você chega em Mara, você tem que fazer uma escolha. Quando você chega em Mara, quando você se depara com essas experiências na vida, você tem que fazer uma escolha. E durante meus 10 anos de luta para viver, porque é uma luta para viver, eu, por muitos anos, ministrei, fui pastor, sem conseguir entender os problemas das pessoas que eu tentava ajudar. Eu tentava ter empatia pelos problemas das pessoas, mas até aos 36 anos, a minha vida era perfeita. A minha vida era uma vida boa, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. E quando tudo está bem na sua vida, é difícil você ter empatia pelas pessoas. É difícil você entender o sofrimento das pessoas. Mas a minha vida mudou radicalmente nos últimos 10 anos. E durante os meus 10 anos de luta para viver, eu aprendi que eu posso chegar em Mara e escolher reclamar. Eu posso fazer exatamente o que o povo de Israel fez aqui, o que o povo de Deus fez aqui, chegar em Mara e reclamar e achar ruim toda aquela situação e escolher ficar com raiva de Deus. E eu tenho visto na experiência do povo de Deus de que muitos escolhem virar as costas para Deus em momentos de dor, em momentos de angústia, em momentos de incerteza, eles escolhem ficar com raiva de Deus, culpar a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Muitos escolhem deixar com que essa amargura destrua a vida que eles têm, que Deus deu para eles, ou eu posso encontrar nessa situação, nessas experiências da vida, eu posso escolher encontrar o Deus Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. É uma escolha que eu tenho que fazer. A minha escolha não é se eu vou passar por dificuldades na vida, se eu vou enfrentar amarguras na vida. Essa escolha eu não posso fazer, essa escolha eu não consigo fazer, eu não tenho domínio sobre essa experiência. Todos nós, cedo ou tarde, vamos passar por Mara. Mas quando chegamos em Mara, nós temos todos que fazer uma escolha. Vou permitir que as dificuldades da vida, que a amargura da vida tome conta da minha vida? Ou eu vou decidir encontrar o Deus Jeová Rafa, que cura e que sara? Queridos, escutem isso. Existem mais de 1000 maneiras de se machucar nessa vida. Existem milhões de maneiras de se machucar nessa vida. Mas só existe uma maneira de receber a cura. Jeová Rafa.
Talvez você já esteja nessa manhã, nesse local aqui, nas águas de Mara. Talvez você nessa manhã, ao escutar essas palavras, já esteja, inclusive, pensando novamente nos seus problemas, na angústia que você tem sofrido. Ou talvez tudo esteja bem para você nessa manhã e a vida ainda vai te levar para Mara. Eu queria compartilhar uma coisa muito especial com você que eu aprendi nessa minha experiência, nessa luta com o câncer durante todos esses anos, com a perda da minha perna. Construa, vou te dar um princípio aqui, um princípio de fé. Construa a sua fé em quem Deus é, no seu caráter, no caráter de Deus, e não nos seus milagres. Você consegue entender esse princípio? Construa a sua fé, coloque a sua esperança, a base da sua fé em quem Deus é e não nos milagres de Deus. Escolha adorá-lo, servi-lo por quem ele é e não por causa do que ele faz. Deixe-me explicar. Se você tivesse com os hebreus naquele dia, e se você fosse parte desse grupo aqui, dos hebreus que saíram do Egito, e tivesse acabado de passar pela experiência do Mar Vermelho, você tivesse presenciado esse que é um dos maiores milagres que a gente encontra na Bíblia, né? Você vê o mar se dividindo, você vê como Deus separou as águas do Mar Vermelho, aquele grande livramento que foi passar por um lugar seco, né, diante de tantas águas. A minha pergunta para você nessa manhã, se você tivesse passado por essa experiência do Mar Vermelho, 3 dias depois, você duvidaria de Deus novamente? Com apenas 3 dias que você experimentou um dos maiores milagres que qualquer ser humano experimentou na vida, você chegaria em Mara reclamando? Você chegaria em Mara murmurando? Ou você chegaria em Mara acreditando no Deus que 3 dias atrás havia te livrado, havia executado um dos maiores milagres em seu favor? A minha pergunta, como duvidar desse Deus? Você acabou de vê-lo segurar toneladas de litros de água de um lado. Como você duvida que ele vai providenciar um pouco de água para beber? Isso sempre me intrigou bastante. Isso aqui não é 10 anos depois ou uma geração depois. 3 dias depois de passar por uma das maiores experiências de milagre, essas pessoas chegam em Mara reclamando e murmurando, porque Deus não consegue prover água para eles. Sabe por que isso acontece? Isso acontece quando nós edificamos a nossa fé nos milagres e não no caráter de Deus. Isso acontece toda vez que você coloca a sua fé e a sua esperança somente nos milagres que Deus pode exercer, nos milagres que ele pode executar na sua vida, e não no caráter de Deus e na pessoa que Deus é. Depois de anos lutando com a minha doença, já se vão aí 10 anos. 10 anos bebendo águas amargas, experimentando águas amargas. Eu aprendi que não preciso saber o que Deus fará com a minha doença ou com a minha vida. Tem muita gente que passa a vida inteira perguntando para Deus por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo? Por que isso está se passando comigo? Eu aprendi que eu não preciso saber o que Deus vai fazer com a minha vida através da minha doença. Eu só preciso saber quem Ele é. Durante esses 10 anos, experimentando águas amargas em Mara, eu aprendi que eu preciso apenas experimentar quem é Deus. Que eu preciso apenas
colocar a minha fé, que a minha fé, ela repousa em algo muito maior do que os milagres que Deus faz e pode fazer, por mim ou por qualquer pessoa. A minha fé repousa em Deus, em quem Ele é, e ponto final. É no caráter de Deus, é na beleza de Deus, é em quem Deus é, e não naquilo que Ele pode fazer. Se você colocar a sua fé sempre nos milagres de Deus, naquilo que Deus pode fazer por você, você vai passar por uma experiência como essa aqui, dos Hebreus, de ver os milagres de Deus acontecendo ao seu redor, ou mesmo por você, dias atrás, mas você não tem fé suficiente para aguentar a próxima provação, 1, 2, 3 dias depois. A gente não pode basear nossa vida espiritual somente no sobrenatural, naquilo que Deus pode fazer, e a gente não sabe se Deus vai escolher fazer. A gente precisa colocar a nossa fé, a nossa confiança em quem Deus é, no caráter de Deus, no Deus que nós conhecemos. E deixar com que todas as outras coisas Deus resolva. É Deus que vai administrar todos os outros problemas da nossa vida. Eu queria que você prestasse atenção num detalhe no verso 25. O verso 25 traz uma lição muito importante. Diz aqui no final do verso 25 que Deus os testou. Isso aqui foi um teste, que Deus... Uma lição importante que a gente tira aqui, que isso aqui foi um teste para o povo de Deus. E eu pergunto para você, Deus sabia que eles ficariam 3 dias sem água? Você acha que Deus sabia que as águas de Mara eram amargas? Eu sei a resposta, claro que sim. E aqui vem a pergunta, então, por que Deus permitiu que eles passassem por algo assim? Se Deus sabia que eles precisavam de água, se Deus sabia que as águas em Mara eram amargas, por que Deus permitiu que eles passassem por essa experiência? Porque há coisas na vida que você só aprende sobre Deus, a respeito de Deus, na dor. Há coisas que você aprende sobre Deus na dor que você não aprende de nenhuma outra maneira. Não é verdade? Há lições a respeito de Deus que você aprenderá no sofrimento e que você nunca aprenderá de nenhuma outra maneira. Às vezes a gente pensa que os milagres são as melhores maneiras, é a melhor maneira que Deus usa para que a gente possa aprender do poder de Deus, do amor de Deus pelos seus filhos. Eu discordo disso. Eu acho que existem muitas maneiras, muitas coisas lindas, bonitas, que a gente pode aprender a respeito de Deus quando Deus realiza um milagre na nossa vida. Mas há muitas outras lições a respeito de Deus que nós só vamos aprender e só vamos compreender através do sofrimento e através de experiências semelhantes a essas experiências das águas amargas de Mara. E eu deixo essa pergunta para você nessa manhã. Você está colocando a sua fé em Deus. A sua fé, ela tem como fundamento, como base, os milagres de Deus, aquilo que Deus pode fazer por você? Ou o caráter de Deus, a pessoa de Deus, aquilo que Deus é? Se Deus nunca mais fizer outra coisa por mim, e eu compartilho com você algo muito especial, muito pessoal para mim. Se Deus nunca mais fizer outra coisa por mim, Ele já fez o suficiente. Se Deus nunca mais fizer nada de bom por mim, Ele já fez o suficiente. Quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, e eu vejo o que Ele fez na cruz por mim, eu me pergunto, eu preciso de algum outro milagre? Eu preciso de alguma outra intervenção sobrenatural de Deus na minha vida? Eu não preciso de outro milagre. Agora, se Deus na sua sabedoria, se Deus na sua misericórdia
me conceder um milagre, e hoje eu preciso de um milagre. O pastor Ricardo mencionou, Cleiton, a sua vida é um milagre, a minha vida é um milagre. Apesar do câncer, apesar da amputação, apesar da metástase, todos os dias que eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida. Eu não deveria estar aqui, pelas razões humanas, né, pela lógica humana, já se vão 10 anos de uma luta que se estende. Eu talvez não deveria estar aqui, mas estou, e a minha vida é um milagre. Mas se Deus escolher não fazer mais nada por mim, se hoje eu preciso de um milagre para continuar vivendo, mas se Deus me conceder esse milagre, eu vou agradecê-lo. Se Deus realizar mais coisas por mim, eu vou agradecê-lo. Se Deus me levantar cada manhã por mais 10 anos, eu vou agradecê-lo, eu vou honrá-lo para sempre por isso. Mas a minha devoção a Ele, a minha fidelidade a Ele, o meu amor por Ele, não é porque... não pode ser porque a vida é boa, porque as circunstâncias ao meu redor, as circunstâncias estão boas. A minha devoção e o meu serviço a Deus é porque Deus é digno, porque Deus, ele é amor, é sempre com base em quem Deus é. Construa a sua fé com base no caráter de Deus e não nos milagres que ele pode realizar. Eu não preciso de mais nenhum milagre de Deus. Se Deus realizar e continuar realizando milagres na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha fé, a minha devoção não está baseada nos milagres, naquilo que Deus pode e fará por mim, mas naquilo que Deus é, em quem Deus é. A palavra hebraica, como mencionei no início da mensagem aqui, a palavra hebraica é Rafa, e ela é traduzida como cura, como Deus que sara. No restante da Bíblia, essa palavra ela está associada a mais de um tipo de cura. Geralmente a gente pensa na cura física, né? E eu sei que alguns de vocês nessa manhã talvez estejam precisando de cura física. Eu preciso dessa cura todos os dias, todas as manhãs. Nós vivemos num período de pandemia e muitos de vocês estão orando por familiares, né, por amigos, pessoas queridas que precisam de cura física. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre essa palavra, né, em hebraico, Rafa, é que ela se aplica a essa cura física, né? Essa cura que Deus provê a todos nós que estamos doentes. E não é maravilhoso a gente poder ter um Deus que a gente ora, né? Que a gente pede para Deus pela cura física, intercedendo um pelos outros. E eu encorajo você a continuar orando, não só por mim, pela sua família, pelas pessoas no mundo que precisam dessa cura física. E Deus, ele é aquele que provê essa cura física. Deus cura, Deus sara, Deus nos mantém nessa vida. E Deus tem o controle de todas as coisas. E devemos continuar orando pela cura física. Mas existe uma outra cura. Existe uma outra cura que vem através do poder de Deus. E no Salmo 147, verso 3, queria ler para você aqui. O verso 147, o Salmo 147, verso 3, diz que Deus, ele é aquele que sara os corações partidos e cura as nossas feridas. É um verso muito bonito no Salmo, que diz que Deus é aquele que sara os corações partidos e cura as nossas feridas. Que tipo de cura é essa? Eu não acho que o Salmo aqui está se referindo a uma cura física. Eu acho que essa cura aqui do Salmo 147, verso 3, é uma cura emocional. A cura emocional. A palavra aqui para coração partido é a mesma palavra que a gente usa para paixão. E eu tenho certeza que você sabe o que é um coração partido, não é verdade? Você sabe o que é ter sonhos destruídos. Talvez um casamento que terminou, um casamento que não está saudável. Um coração partido é quando os nossos filhos fazem escolhas erradas, embora a gente tenha gastado anos e anos ensinando a eles, né, como viver, como
tomar decisões e eles ainda fazem escolhas erradas e vivem em rebelião, e hoje você ora pelos seus filhos, você tem o seu coração partido porque eles não andam nos caminhos de Deus. Um coração partido é quando você recebe o relatório do médico e você percebe que todos os seus planos estão suspensos por causa da sua doença, por causa da sua limitação física, e você não sabe o que o amanhã lhe espera, o que vai acontecer no próximo dia por causa de todas essas situações. Um coração partido é quando você cresceu sofrendo abusos, e quantas pessoas hoje, né, estão tendo coragem de contar suas histórias, de compartilhar. E por muitos anos você guardou tudo isso, né? Esse abuso físico, abuso sexual, e tudo isso bagunçou o seu casamento, até hoje bagunça os seus relacionamentos, e você carrega essa amargura dentro do seu coração, e você tem esse coração partido por essas questões. O que Deus diria para você hoje? Deus diria para você hoje o que ele disse para o povo de Israel naquele tempo, quando eles chegaram em Mara. Eu sou o Deus que cura, eu sou Jeová Rafa. Eu posso curar os seus corações, eu posso curar não só o seu físico, não só a sua doença, as coisas físicas que nós enfrentamos, mas eu posso curar o seu coração partido. Eu posso curar as suas cicatrizes, as cicatrizes que você carrega. Eu vim para curar corações partidos. Eu sou Jeová Rafa. E há um terceiro e último tipo de cura, a cura física, a cura emocional, que todos nós precisamos, mas existe uma última cura, uma cura muito especial, quem sabe a maior cura de todas, a cura espiritual, a cura da alma, a cura do ser, a cura da alma, a cura espiritual. Existe um texto muito, muito bonito que explica muito bem essa cura espiritual que Deus quer oferecer a cada um de nós. O verso de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. A maioria de vocês sabe esse texto de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar de seus caminhos maus, então os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e aqui vem, e sararei a sua terra. Um texto muito lindo que fala da experiência que cada um de nós temos todos os dias de buscar a presença de Deus, de buscar a face de Deus, de buscar essa comunhão com Deus, que traz para a gente esse bálsamo, esse alívio, essa cura, não só a experiência de talvez passar por milagres físicos, milagres da cura física, mas também milagres da cura emocional, mas principalmente a calma, a paz, a esperança do coração, que é a cura espiritual que cada um de nós precisamos. E a pergunta vem, o que eu faço se eu estiver precisando dessa cura? O que eu faço? A resposta está no verso 25. A resposta está no verso 25 do texto de Êxodo 15 que nós lemos aqui. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Aqui a gente volta para a história de Êxodo, onde as águas eram amargas e Deus não permitiu que eles continuassem com as águas amargas. Deus vai prover a cura. E aqui vem a solução que Deus dá para eles, né? No verso 25. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. E lançou Moisés essa árvore nas águas, e as águas se tornaram doce. Interessante que algumas traduções e em outras línguas, inclusive, na Bíblia em inglês, a tradução, inclusive, para essa palavra não é a melhor. E aqui
nessa Bíblia em português que eu estou lendo, eles colocam exatamente a tradução correta para a palavra. A tradução correta aqui é árvore mesmo. E interessante que no Novo Testamento, essa mesma palavra usada aqui, que foi a solução do problema para as águas amargas, né? Deus pediu para Moisés colocar uma árvore, um pedaço de graveto, alguns às vezes falam, né? Um pedaço de pau, mas a tradução correta é árvore, um pedaço de árvore ali na água para que aquela água se tornasse doce. Essa palavra árvore no Novo Testamento é a mesma palavra para cruz. É a mesma palavra traduzida para a cruz de Jesus. E se você quiser um texto no Novo Testamento para isso, é o texto de 1 Pedro, anota aí, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24 diz assim: levando ele mesmo os nossos pecados. Pedro aqui está fazendo uma referência ao ministério de Jesus. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui essa expressão, né, levando os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, sobre essa árvore, a mesma palavra, uma expressão, um paralelo mostrando que através do ministério de Jesus, que através daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu e você podemos receber a nossa cura, a cura física, a nossa cura emocional e a nossa cura espiritual. Através da cruz de Jesus, do ministério de Jesus na cruz, da morte de Jesus, todos nós somos sarados. Deus poderia ter pedido para Moisés fazer esse milagre de 1000 maneiras diferentes. E é uma coisa que eu sempre gosto de olhar na Bíblia, a maneira como Deus se comunica, a maneira como Deus realiza milagres. E ele poderia aqui nessa história, ele poderia ter escolhido várias maneiras diferentes de realizar esse milagre. Mas eu acredito que há aqui uma conexão muito forte que aponta para a cruz. Pela cruz, a amargura da vida, as águas amargas da nossa vida, elas se tornam doces. E eu queria terminar com o texto de Isaías 53, verso 5, que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas feridas de Jesus, pelo ministério de Jesus, pela morte de Jesus, eu e você recebemos a nossa cura física, a nossa cura emocional e a nossa cura espiritual. Queridos, nessa manhã eu não tive tempo de talvez explorar muito a minha jornada de águas amargas, a minha experiência de 10 anos lutando para viver, lutando para entender aquilo que Deus tem feito na minha vida e tem feito por mim. Mas eu queria que você se lembrasse desses princípios básicos da vida espiritual, dessas coisas básicas que eu mencionei, que são princípios que têm me sustentado em momentos de dúvida, em momentos de dor. O primeiro deles é que não importa quem nós somos, se membro de igreja há muito tempo, se pastor, não importa. As dificuldades da vida, as águas amargas de Mara, a experiência de passar por Mara, ela é real na vida de todos nós e você sabe disso. Mas quando nós passamos por esses lugares, existe sempre uma escolha que nós precisamos fazer. E eu escolhi permanecer ao lado de Deus. Eu escolhi colocar a minha fé não nos milagres e naquilo que Deus pode fazer por mim. Eu escolhi colocar a minha fé e a minha esperança na pessoa de Deus, em quem Deus é. E deixar com que todas as outras coisas Ele administre. Eu não perco meu sono, eu não tenho ansiedade, eu não sei quanto tempo mais de vida eu tenho,
Mas isso não importa. Isso são questões que Deus precisa lidar com isso. E eu encorajo você nessa manhã a colocar a sua fé, a sua esperança na beleza do caráter de Deus e não somente naquilo que Deus pode realizar em nossa vida. E por último, eu te convido a olhar para a cruz. Eu te convido a enxergar na cruz as respostas para todos os nossos problemas. Deus não é aquele somente que nos traz ou permite que passemos por experiências amargas, como as experiências de Mara, e cada um de nós temos a nossa história. Deus, ele não nos deixa em Mara. Ele provê a cura, ele provê as respostas. E ele provê a resposta através da experiência da cruz. Ele provê a resposta através da experiência da cruz. Eu nunca me esqueço de um amigo que, alguns anos atrás, numa conversa muito espiritual comigo, falou para mim assim: Cleiton, Deus já providenciou a cura para o seu câncer. Eu achei aquilo muito profundo. Ele falou assim: Deus já providenciou a cura para o seu câncer. Quando Jesus morreu na cruz, ali você foi curado. E essa é uma das maiores verdades que eu já escutei em toda a minha jornada na luta contra o câncer. Às vezes a gente coloca o foco muito nas coisas da vida desse momento e nos esquecemos daquilo que vem depois, que é muito maior, muito mais eterno, é aquilo que Deus preparou para a gente. E Deus já providenciou a cura para todas as nossas enfermidades. Deus já providenciou a cura para todos os nossos problemas emocionais, para toda a nossa tristeza, para toda a nossa decepção, para tudo aquilo de ruim que nós enfrentamos nesse mundo. Na cruz de Jesus, nós temos a resposta. Existem diversas maneiras de se machucar, de se ferir nessa vida. Mas só existe uma maneira de ser curado. Jeová Rafa. Que o nome de Jesus, que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. Eu não sei a sua história. Eu não sei o seu drama. Eu não sei o drama das pessoas pelas quais você tem orado. Mas eu queria que nessa manhã você, mais uma vez, se apegasse nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que é maravilhoso, nesse Deus que não nos deixa em Mara, nesse Deus que já providenciou a cura para todos os nossos problemas, seja físico, emocional ou espiritual. Que Deus te abençoe, que Deus te dê ânimo, te dê força, para que a gente continue lutando, para que a gente acorde cada manhã louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos, pelas lutas, sempre orando uns pelos outros e sempre olhando para a cruz como a resposta para todas as dificuldades da nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos nessa manhã pela mensagem da tua palavra, por essas histórias lindas que nos motivam a viver, que nos motivam a continuar lutando, que nos dão esperança, que nos mostram que as dificuldades, elas, embora perdurem para alguns por anos, são experiências que um dia terão fim. O Senhor já providenciou, através da morte de Jesus, uma solução e a resposta para todos os problemas desse mundo. Que nessa manhã nós possamos ter esperança em nosso coração, alegria de viver, embora estejamos passando por momentos terríveis da história desse mundo. Pandemias, perdas de emprego, problemas no casamento, filhos afastados de Deus, saúde que não está boa, a morte de pessoas queridas, um caos no mundo, mas que possamos nessa manhã, nesse momento, nessas horas santas do sábado, colocar o nosso pensamento e o nosso coração naquilo que Jesus fez por nós, para que possamos entender que a cruz é a resposta para todos esses dilemas. Obrigado, bom Deus, por essa mensagem. Que possamos permanecer fiéis no propósito de prepararmos a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor
para um encontro com Jesus muito em breve. E vivermos num lugar onde não teremos mais que nos preocupar com nada que é amargo e doloroso dessa vida. Um lugar onde todas as águas, todas as experiências da vida serão doces, serão felizes. Muito obrigado por essa esperança. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade de falar a vocês nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um.